Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem for chegando aí já pode deixar seus comentários, pode falar aí boa noite. Pode participar da live, se você quiser participar da live ao vivo comigo, envie sua solicitação, tá? Que eu te adiciono aqui na live para participar comigo. Basta apertar aí o botãozinho aí para entrar na live, tá? Quem for chegando aí já pode ir falando comigo. Boa noite, Coloral, tudo bem? Oi, Vandira, tudo jóia? Hoje eu preparei essa live então para vocês sobre o que comer no lugar do pão, né? Tem muita gente que tem dificuldade e que às vezes tem essa dúvida, né? Fala, Grazi, eu não vivo sem pão, porque a gente tem, né? Essa educação desde criança, né? Que já acorda, vai direto comer um pãozinho com manteiga e tomar um cafezinho, né? É isso que os nossos pais, pelo menos, nos ensinaram, a grande maioria, né, das pessoas. Mas isso é de acordo com cada região, né? Tem quem mora aí mais naquela parte do Nordeste, né, Pernambuco, aquela parte lá para baixo, ou lá para cima, sei lá para onde fica. E aí que come, né, que come raízes. E hoje eu vou ajudar vocês, então, que são viciados em pão, e sobre o que você pode comer. Oi, Valdirene, tudo jóia? Oi, Vandira, quanto tempo? E, bom, gente, eu sei assim que quem é viciado em pão dificilmente consegue ficar sem ele. Mas será que ele é bem-vindo no emagrecimento? Será que ele não faz a diferença? Ele não pode acabar interferindo aí no processo de emagrecimento? Olha, deixa eu falar para você, só para você ter uma noção, um pão francês, que é aquele pãozinho de aproximadamente 50 gramas, né? Que a gente costuma comprar na padaria. Um pãozinho daquele tem em torno de 140, 150 calorias, tá? Aí você pode pensar nas calorias como uma densidade energética, que é de onde vem a energia dos alimentos. Então, um pãozinho francês tem de 140 a 150 calorias. Aí, mais o recheio que você vai colocar, mais o que você vai beber, você precisa considerar. E se o que você for beber tiver aí açúcar, né? Essas calorias vão lá em cima. E considerando que você estava dormindo, será que isso não faz diferença? Vou explicar para vocês aqui agora, gente. Existe um estado em que todo mundo faz jejum. Todo mundo faz jejum. Que é o seu período de sono. Cada um de nós, né, dorme aí pelo menos 6 horas por dia, né? De 6 a 8 horas por dia de sono, né? Quem sofre com insônia dorme bem menos que isso. Mas a grande maioria dorme 8 horas por noite, né? De sono. E esse período a gente já pode considerar como um período em que você está em jejum. Então você estava em jejum, estava dormindo, a tua taxa metabólica basal estava baixa, estava funcionando somente para poder manter o coração funcionando, os rins, enfim. Então você estava consumindo uma certa quantidade de calorias ali porque você estava em repouso, você estava dormindo. É isso que se considera na taxa metabólica basal, tá? Porém, você acordou e de repente... Ai, que susto, gente. Que susto. Tinha soltado aqui do pedestal. Peraí, deixa eu arrumar. E de repente, você acordou, você quer fazer o quê? Quer comer um pãozinho logo cedo, né? Acabou de acordar desse período aí que você estava em jejum. E a primeira coisa que você quer fazer é comer um pãozinho. Será que tem algum problema? Vou explicar aqui para vocês. Já que você estava em um período de sono aí, que a gente pode considerar como um jejum, quando você vai quebrar um jejum, será que a primeira fonte de energia, a fonte mais indicada, seria um carboidrato? Porque o pão, ele é carboidrato. Por que ele é considerado carboidrato? Porque ele te dá mais energia, tá? Ele te dá uma energia assim, ó, rapidamente. O problema do carboidrato é que da mesma maneira que ele te dá energia muito rapidamente, ele também te deixa cansado muito rapidamente. Mas por quê? O carboidrato não foi feito para dar energia? De certa forma, sim.
ele foi produzido para te dar energia aí mais rapidamente. Porém, há uma coisa que vocês precisam considerar, gente, que é o índice glicêmico, tá? Que é o índice glicêmico dos alimentos, ou seja, a taxa de açúcar que ele vai liberar no teu sangue depois que for feita a digestão. E o carboidrato, basicamente, ele demora aí de 15 a 30 minutos para fazer a digestão. Esse índice glicêmico, principalmente se esse carboidrato vier de uma farinha simples, por exemplo, como uma farinha branca, vier de açúcar, tá? Ou de amido, de fontes de amido, esse carboidrato, naturalmente, ele vai ser absorvido muito rapidamente e o índice glicêmico dele vai tender a ser mais alto. E todas as vezes que você gerar um pico, tá? Nesse índice glicêmico, que é essa taxa de açúcar que você está liberando aí no sangue, todas as vezes que você liberar muito açúcar no teu sangue, você naturalmente também vai mexer com seus hormônios. E um hormônio que é diretamente afetado aí pelo que você come logo pela manhã é justamente a insulina. E a insulina, como eu sempre falo aqui, ela é um hormônio anabólico, ela vai te fazer crescer. Mesmo que você não queira, ela vai te fazer crescer, vai fazer você ganhar peso. Para quem vai à academia, por exemplo, ela ajuda no sentido de criar massa, né, de fazer você ganhar músculos. Mas para quem quer emagrecer, não é interessante ativar a insulina. Ela não é tão importante no emagrecimento, tá? O glucagon, que é um outro hormônio também produzido aí pelo teu pâncreas, é mais importante do que ela, tá? Gente, deixa eu desligar as notificações aqui, senão ficar tocando. Bom, e aí... Eu vou mostrar um bonequinho pra galera. Ó, o Felipe quer mostrar aqui pra vocês uma novidade. Galera, olha como ficou meu boneco. Eu tava montando com meu pai ontem, não deu pra mostrar pra vocês, mas ele ficou assim, ó. Foi ganhou um Transformers. E a B. Não. E a galera. Dá pra tirar o bonequinho, ó. Que legal. Peraí, mãe, Tá bom, mostra. amor. Agora eu vou pegar aqui, ó. Olha no pezinho dele. Tá, deixa a mamãe acabar Ele de fazer mais, senão o pessoal fica cansado. Vai lá. Tá. Bom, então, se o pão não é a melhor opção... Fecha aí, filho, pra mamãe. Se o pão não é a melhor opção no café da manhã, o que seria então? Se ele pode gerar esse índice glicêmico aí muito alto e mexer diretamente com o seu hormônio anabólico e te fazer crescer, mesmo sem você querer, qual seria a primeira opção aí, a melhor opção? Gente, além dos carboidratos, existem outros alimentos que dão energia também. Como eu falei, lembra que eu falei no início da live, que a densidade de energia que a gente pode considerar dos alimentos são as calorias. Carboidrato tem caloria, proteína também tem caloria. E os óleos e gorduras, que são considerados lipídios, também têm calorias, tá? O que muda é a densidade, a estrutura de cada um desses alimentos. O carboidrato tem 4 calorias, a proteína tem 4 calorias, mas os óleos e gorduras têm 9 calorias. E álcool também, para quem bebe, tem 7 calorias, tá? Então, qual dessas opções será que seria melhor para o café da manhã? Será que seria bom tomar, no lugar do pão, uma taça de vinho? Que tem 7 calorias? O álcool? Não, né, gente? Porque na mesma proporção do carboidrato, o álcool também tem uma absorção muito rápida, até porque ele é líquido, né? A absorção dele é até mais rápida do que o do carboidrato. E ele tem uma densidade energética muito mais alta. Então, o acúmulo de gordura vai ser muito maior se você tomar em jejum aí uma bebida alcoólica do que se você comer o pão. Bom, beleza. Então, vamos aí por etapas. A gente eliminou o pão, então não é interessante comer logo após acordar porque você estava em jejum. Bebida alcoólica também não é bem-vindo. Então, qual que é a próxima opção? Aí, o que sobra pra gente? Sobra as proteínas e as gorduras, né? As proteínas também têm 4 calorias, lembra que eu falei? Mas a estrutura dela é um pouquinho diferente na hora de fazer a digestão. E essas 4 calorias também são responsáveis por dar energia, por gerar energia. Oi, Vandira, tudo bem? Então, as melhores opções para o café da manhã seriam fontes de proteínas, em primeiro lugar, fontes de gorduras, em segundo lugar, e em terceiro lugar, carboidratos que tenham um índice glicêmico mais baixo, tá? Eu vou citar para vocês aqui quais são eles, ok? Bom, vamos lá. Primeiro,
crepioca. Vocês já ouviram falar em crepioca? Às vezes fala, não, Grazi, não sei o que que é, não sei de onde vem isso daí. Bom, gente, a crepioca, basicamente, são ovos, tá? Com tapioca, é uma mistura. Então, juntou a tapioca com a crepioca. Essa misturinha se formou a crepioca. É uma opção que você pode utilizar no seu café da manhã no lugar do pão, tá bom? A crepioca. Ela tem menos calorias do que a tapioca. A tapioca ela tem muito mais calorias e o índice glicêmico dela, que é, lembra que eu falei, o índice glicêmico ele sempre vai mexer com os hormônios. O índice glicêmico da tapioca é muito alto, por isso que não é interessante comê-la sozinho. E aí surgiu então a crepioca, onde você adiciona 2 ovos ou 1 ovo, tá, a 1 colher de tapioca. Surgiu então a crepioca. E você pode rechear com o recheio que você preferir, tá? É importante que você não tenha... não fazendo julgamentos. Falar, será que eu posso pôr uma carne seca na crepioca? Claro que sim, dependendo da região onde você mora. Pode colocar carne seca ali, né? Só toma cuidado com o sal, né? Pra não comer em excesso. Mas a carne seca, presunto e queijo, você pode colocar na sua crepioca o recheio que você quiser. Tem pessoas que, por exemplo, comem quando estão com vontade de comer doce, né? Colocam lá morango, jogam um fiozinho bem fininho de mel só para dar aquela adocicadinha e comem, tá? Então, uma opção aí para você no lugar do pão, a crepioca. A segunda opção, gente, é cuscuz. O cuscuz, ele tem menos calorias do que um pão, por exemplo. É uma excelente opção para você também, tá? Comer cuscuz logo de manhã, aí de repente você tá falando assim, Grazi, mas cuscuz logo de manhã, cuscuz logo de manhã, gente. Você pode ver que as pessoas mais gordinhas, que são mais acima do peso, são justamente aquelas que comem muito pão. Mas o cuscuz, ele também tem um índice glicêmico muito baixo. Então, ele pode ser considerado. Além do cuscuz, a gente pode pensar aí também, se a gente for pensar nos carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Eu tô começando aí de trás para frente, né? Como na terceira opção para a primeira. A gente pode considerar também a mandioca. Mandioca no café da manhã? Sim, mandioca sim. No café da manhã também é muito bem-vinda, tá? Por causa do índice glicêmico também. O açaí, mas de repente você fala, Grazi, mas o açaí é extremamente calórico. Não é qualquer açaí. É o extrato de açaí, ele puro, tá? Ele também, além de te dar energia, também tem um índice glicêmico baixo. Também pode ser utilizado aí no teu café da manhã. Principalmente se você é do tipo de pessoa que sente muita canseira, né? Se sente cansado, extremamente cansado e que mal começa o dia, você já quer dormir de novo. Também é uma boa fonte aí para você utilizar, tá? Começar a introduzir. Bom, depois, gente, desses carboidratos, a gente tem o inhame, a mandioquinha, o cará, que também são tipos de carboidratos que têm um índice glicêmico bem mais baixo. Também podem ser adicionados aí no teu café da manhã, tá? Você pode escolher um desses e introduzir no café da manhã. Cozido, tá? Assado, são as melhores opções. Frito, frito, quando você tiver vontade, bem de vez em quando, tudo bem. Mas as melhores opções é assado ou cozido. A batata doce também é bem-vinda. É um tipo de carboidrato de baixo índice glicêmico, tá? Então, essas aí foram as dicas em relação ao que comer no lugar do pão. Porém, lembra que eu falei que a gente tem três opções? Então, eu comecei pela terceira, né? Que são os carboidratos de baixo índice glicêmico. Vamos para a segunda opção, então, que é justamente consumir alimentos aí ricos em gordura. Mas não é qualquer gordura, são fontes de gorduras boas, como, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco, gente, ele é uma gordura muito boa, extremamente bom, tá? O interessante é que ele não precisa de enzimas para ser metabolizado aí pelo teu intestino, pelo teu estômago. Ele não precisa das enzimas, gente. Ele é metabolizado, sabe aonde? No fígado. No fígado que ele é metabolizado. Então, ele te dá energia assim, ó, descarga de óleos muito rapidamente. Então, você pode introduzir o óleo de coco também no café da manhã para você ter energia mais rapidamente, tá? Aí você fala, Grazi, mas eu vou usar óleo de coco onde? Primeiro, você pode tomar uma colherzinha dele puro, tá? Uma colherzinha pequena de café pura.
Ou então você pode introduzir ele no café, no seu café, sem açúcar. Pode colocar uma colherzinha de café ali, misturar no teu café, que vai te dar bastante energia. Pode utilizar aí no preparo de refeições, das suas refeições, no tempero de saladas. Enfim, ele é extremamente bem-vindo. A nata também, a manteiga, manteiga, não é margarina não, é manteiga, tá? Também é uma excelente opção aí para te dar energia, ok? Aí de repente você fala, Grazi, mas não tem pão, vou comer manteiga com o quê? Usa sua criatividade, né, gente? Vai pra cozinha, começa a misturar ali, mas eu vou te dar uma boa opção para você começar a misturar essas gordurinhas aí também, que vai te dar energia. Outras opções também é o abacate. Agora, eu não sei se está na época de abacate agora, ou se já acabou. Abacate, na verdade, a gente tem o ano todo, né? Mas que tem as épocas que você paga mais barato. Você paga mais barato e tem as épocas que você paga mais caro. Então, é sempre bom comprar na safra do abacate, tá bom? O abacate também tem uma excelente gordura, tá? Uma gordura muito boa, que auxilia aí no teu metabolismo, acelerando seu metabolismo. Ele é rico em vitaminas, que você pode também estar acrescentando aí no seu dia a dia. As frutas oleaginosas, gente, basicamente para você entender o que é fruta oleaginosa, Grazi. São aquelas frutinhas mesmo que tem um pouquinho mais de óleo, você sente um óleozinho nela, como a castanha, a avelã, a nozes. São frutas oleaginosas, tá? Pistache, que você pode introduzir também na sua alimentação e que também vai te dar energia, ok? E também tem um índice glicêmico baixíssimo, praticamente não tem quase nada de carboidratos aí nessas frutas, nesses alimentos, tá? Bom, então a gente já falou da terceira dica, da segunda, agora vamos para a primeira. Qual seria a melhor opção aí no lugar do pão? A das primeiras opções aí, gente, a gente pode considerar então alimentos ricos em proteína, que são fontes de proteína. Por quê? A proteína ela vai demorar aí pelo menos de 2 a 3 horas para ser feita a digestão aí no seu organismo, tá? E a proteína ela tem 4 calorias, assim como o carboidrato, mas a estrutura dela é muito mais complexa, tá? Então, demorar de 2 a 3 horas dentro de você para fazer a digestão de um pedacinho de proteína é bastante tempo, não é? É bastante tempo. E toda vez que você introduzir, então, proteínas aí logo ao acordar, né? Logo depois que você saiu do jejum aí, desse período de sono, você vai conseguir acelerar seu metabolismo. Porque as proteínas, elas agem como termogênicas também, acelerando teu metabolismo, permitindo que você queime mais gordura, tá bom? O problema são os excessos, gente. É bom, é importante considerar. Nada de excesso. Sempre com moderação, são sempre bem-vindos e geram muito resultado. Inclusive, ontem eu falei sobre a doença dos rins, né? Aqui na live. Então, se você tiver problema de rim, toma cuidado com a proteína, tá? Se você não tiver problema nos rins, tudo bem. Então, é bem-vindo aí para você poder introduzir na sua dieta e na sua alimentação. E onde você pode achar as proteínas? Basicamente em produtos de origem vegetal e animal. De origem vegetal, a gente pode achar em sementes, tá bom? Por exemplo, a soja. Tem até pessoas que fazem o tofu, né, que é o queijo de soja, de proteína de origem vegetal. E também de origem animal, como nas carnes, nos leites e derivados do leite, como iogurtes, queijos, também são boas fontes de proteínas e você pode introduzir aí na sua alimentação logo após acabar o seu período de jejum, que é esse período de sono. Você vai ver que isso vai te gerar muito mais energia, você vai se sentir muito mais disposto do que se você estivesse comendo um pão, tá? É muito mais energia. Experimente, é o dobro de energia do que se você